Eu não conheço a tua vida, mas é possível que você tenha entrado aqui e você esteja vivendo algum sangramento em alguma área da tua vida. Por exemplo, um relacionamento que tem te machucado e que te machuca constantemente, te magoa. Um relacionamento que está sangrando e por isso você sente as tuas forças se esvaindo. Você sente fraco, fraca. Você está se sentindo sem energia nenhuma, sem força para combater. E cada dia que passa parece que esta área sangra mais na tua vida. Talvez seja uma dívida financeira que você tenha sem controle. E que aquilo vem se tornando uma bola de neve. E aquilo vem sangrando você. E aquilo vem te trazendo um desgaste físico, emocional, que você não está sabendo mais como lidar. A verdade é que isso está te desgastando, está te tirando as forças. Pode ser uma autoestima ferida. Isso quer dizer o quê? A mensagem de hoje, irmãos, é uma mensagem reflexiva. O Espírito Santo vai falando aos nossos corações e nós vamos identificando qual área que nós temos que pedir ajuda nesta manhã. Mas eu vou te dizer uma coisa de antemão. O Senhor Jesus está aqui para estancar este sangramento. O Senhor Jesus está aqui para curar você. Hoje é manhã de cura. Cura de relacionamentos, cura de famílias, cura financeira, cura na saúde física. Talvez você esteja com a tua autoestima ferida. São tantas vergonhas que você tem passado. São tantas humilhações. São tantos desgastes. Que parece que é um sangramento que não acaba. Você tem se sentindo ninguém. Eu não presto. Eu não sou ninguém. Eu não consigo fazer nada. Este é um sangramento contínuo. Talvez seja um trabalho que te sufoca e que não te valoriza. Diga para o teu vizinho, qual é o sangramento que você tem? Você trabalha, mas o salário vem como num saco furado. Antes de terminar o mês já não tem nada. E isso tem tirado as tuas forças, o teu ânimo de trabalhar. Talvez seja uma empresa que você sonhou em ter, mas aquilo só tem te desgastado. Só tem tirado as tuas forças. E está sangrando. Talvez seja algum hábito destrutivo que você não consegue abandonar. Quantos estão entendendo? Talvez você tenha alguns vícios, alguns hábitos costumeiros que você quer abandonar, mas você não consegue. Você quer deixar para trás, mas você não consegue. Isso é um sangramento na tua vida, porque aquilo vai tirando as tuas forças espirituais. Você se sente sempre em pecado. Você se sente sempre longe de Deus. Mas Jesus quer te trazer para perto hoje. Talvez sejam traumas do passado que insistem em voltar. Talvez sejam sonhos frustrados. Isso tem te desgastado, tem afetado o teu emocional, a tua vida financeira, tua vida espiritual, até a tua vida ministerial, quanto ao chamado que Deus tem para você. Você não tem tido força para prosseguir, porque quem está sangrando perde as forças. Quem está com fluxo de sangue
perde as suas energias, o seu ânimo. Talvez você tenha chegado aqui e tenha até dito por estes dias: Senhor, leva a minha vida, porque daqui eu não valho nada. Eu não sou ninguém aqui. Eu não consigo fazer nada. Talvez você esteja vivendo no limite da situação. Talvez você tenha uma família dividida. E isso está gastando as tuas forças. Talvez você tenha um sentimento constante de fracasso. Quantos já sentiram assim? Um sentimento de insegurança que muitas vezes te impede de avançar, de fazer. Mas hoje nós vamos mergulhar profundamente nesta mensagem, aleluia. Porque esta só foi a introdução, diga para o teu vizinho, essa só foi a introdução. Mas nós vamos mergulhar nesta mensagem, sabe por quê? Porque Deus vai falar ao teu coração como estancar este sangramento em várias áreas da tua vida. Quantos precisam de uma mensagem como essa? Esta mulher vai nos ensinar que, independentemente do quanto uma situação venha nos desgastar, esta mulher vai nos ensinar que, mesmo com um sangramento em que já foi tentado de tudo, ela vai nos ensinar que existe um caminho de restauração e transformação em Cristo Jesus. Diga para o teu vizinho, a solução é Cristo, irmão. Aquela mulher buscou homens, aquela mulher buscou médicos, aquela mulher buscou conselhos, orientações, opiniões. Aquela mulher gastou tudo o que tinha. Lá em Mateus vai dizer que ela gastou todos os recursos que tinha, mas nada deu jeito. Às vezes, nós temos um sangramento em algumas áreas da nossa vida, em que a gente faz de tudo, mas parece que não acontece nada. Mas eu vou te dizer hoje, a solução está nas mãos de uma pessoa, Cristo Jesus, o nosso Senhor. É Ele quem pode restaurar. É Ele quem pode estancar este sangramento na tua vida. Mas é verdade que aquela mulher tomou algumas posições que a levaram a ser curada. Porque, sabe, irmãos, eu entendo que Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. Mas pastor, o senhor acabou de falar que a gente buscou homens, pessoas e tudo. Sim, mas o buscar a Deus está em nós. O buscar a presença está em nós, aleluia. O ir ao encontro de Deus está em nós, aleluia. O primeiro passo tem que ser dado por nós até encontrar, até se aproximar. Eu vou te dizer, você não vai conseguir nada longe de Deus. Você não vai conseguir nada longe de Cristo. Porque Cristo é o centro de todas as coisas. E a palavra de Deus diz, sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Então, se você tiver que cair na mão de alguém, você vai ter que cair na mão de Cristo. Se tem alguém que pode solucionar, é Cristo. Mas você tem que fazer a sua parte. Diga para o teu vizinho, você tem que fazer a sua parte. Irmãos, eu não acredito em bênçãos unilaterais. Eu acredito que as bênçãos vêm sobre nossas vidas, mas quando nós estamos em Cristo, quando nós obedecemos a Cristo, quando nós obedecemos a palavra, quando nós nos chegamos perto dele. Eu não estou convidando você a chegar perto de uma religião, porque a religião não estancou
o sangramento daquela mulher. Você está entendendo? Eu não estou chegando para você e falar sobre placa de igreja, a minha é melhor, a outra é melhor, nada disso. Achegue-se a Cristo. Esteja próximo de Cristo. Diga para o teu vizinho, faça a tua parte, irmão, que o sangramento Jesus vai fazer parar. Uma coisa que me chamou a atenção na história desta mulher foi que ela pensou algo que nunca ninguém tinha pensado antes. Você já parou nisso? Você já parou para perceber? Ela agiu de uma maneira que nunca antes tinha se visto ser feito com Jesus. Você vai ler. Depois dela, você vai ver que aquilo se tornou uma prática, mas antes dela, não. Ela teve uma ideia, ela teve um sentimento dentro de si, que antes ninguém tinha realizado. Oh, aleluia! Sabe quais têm sido as minhas orações por muitas vezes? Senhor, coloca no meu coração para ser feito aquilo que ninguém está fazendo. Ah, você não entendeu? Comece a orar a Deus para que você faça aquilo que ninguém está fazendo. Sabe por quê, querido? O ápice da loucura, alguém disse lá atrás, o ápice da loucura é fazer as mesmas coisas e querer ter resultados diferentes. Se você faz sempre a mesma coisa, o resultado sempre vai ser o mesmo. O grande problema é que nós vivemos em círculos. Ou melhor, nós vivemos em ciclos de vida em que nós não queremos e não lutamos para sair. Está entendendo? Você vive com esse sangramento e está nesse ciclo e nunca conseguiu sair dele. Você desenvolveu um padrão e nunca você tentou desafiar este mesmo padrão dentro de você. Porque a vida com Cristo é uma vida por fé. Diga para o teu vizinho, você tem que viver por fé, irmão. E quando a gente vive por fé, a gente vive por desafios. A gente vive fora da casinha. Você está entendendo o que eu estou falando? Talvez aqui em Portugal não tenha essa expressão. No Brasil é muito comum. Diga para o teu vizinho assim, você tem que viver fora da casinha, irmão. Aquela mulher, ela viveu fora da casinha, irmão José Luiz. Por quê? Porque veio no coração dela o seguinte: eu já estou com esse sangramento há 12 anos. Jesus está passando por aqui. A multidão está indo com ele. Só que esta mulher, por ter tido aquele fluxo de sangue, era rejeitada pela sociedade. Aquela mulher, por ter um fluxo de sangue, era como se tivesse amaldiçoada pela sociedade. Ela não podia encostar em ninguém, porque ela era considerada imunda. Se ela encostasse em alguém, aquela pessoa tinha que buscar um processo de purificação, porque uma mulher imunda tocou naquela pessoa. Veja, aquela mulher era rejeitada pela sociedade, não podia ir em festas, não podia sair para em qualquer lugar, ela tinha que viver naquela vidinha dela todo o tempo, mas um dia... E eu não me pergunte por quê, veio no coração dela o seguinte: se eu tocar nas vestes dos vestidos de Jesus, se eu tocar na orla dos seus vestidos, eu serei curada. Diga para o teu vizinho, sai do padrão, irmão. Aleluia! Sabe o que Deus tem preparado para a tua vida? Aquilo que você nunca viu, você tem que ver. Aquilo que você nunca ouviu, você tem que ouvir. São estas coisas que Deus tem preparado para você. Mas às vezes a gente não sai da casinha. A gente não tem coragem, ousadia para romper o ciclo do sangramento. A gente não tem coragem para ousar.
Tá certo que alguns estudiosos, eles vão dizer que aquela mulher não tocou por acaso nas vestes de Jesus. Porque antigamente, os homens piedosos, judeus, eles costumavam usar como se fosse um chale. Esse chale, ele tinha algumas franjas na borda daquelas vestes. Aquilo está na lei. Se você for ver lá em Levítico, você vai encontrar. Se você for ver em Êxodo, você vai encontrar. Mas eram roupas que eles usavam amando do Senhor Deus. Porque o Senhor fala para que aqueles homens usassem vestes com franjas. Por que as franjas? Porque as franjas indicavam autoridade espiritual. Oh, aleluia! Tudo tem uma razão de ser, meu irmão. Aqueles homens usavam aquelas vestes com franjas, mostrando ao povo que tinha autoridade espiritual. Mas o que tinha mais autoridade espiritual, verdadeira, porque a ele foi dada toda a autoridade, todo o poder, era Jesus Cristo nosso Senhor. Os estudiosos dizem que talvez Jesus naquele momento estivesse usando estas vestes com as franjas. E ela reconheceu a autoridade de Jesus naquele momento. E ela disse, se eu tocar naquela autoridade, se eu chegar perto daquela autoridade. Eu me lembro agora do centurião romano que foi interceder pelo seu servo para Jesus. E ele disse assim, Senhor, o meu servo, em outra passagem está o meu filho, está doente. Jesus falou assim, eu vou lá na tua casa. Ele falou, não precisa ir na minha casa. Porque eu sou homem de autoridade. E se eu digo para o meu servo, vá, ele vai. Se eu falo, ele vem, ele vem. Oh, aleluia. E eu reconheço essa autoridade espiritual em ti. E se tu dissesses apenas uma palavra. E Jesus olhou para ele e disse assim, eu não encontrei tamanha fé em Israel. Diga para o teu vizinho, experimente sair fora da casinha, irmão. Você está entendendo? Amém, querido? Ouse! Aquela mulher teve um pensamento e ela disse, se eu somente tocar naquela autoridade, nas hostes, aleluia. Ouse empreender. Tenha coragem para enfrentar os desafios à tua frente. Não tenha medo, o medo te paralisa. Não tenha medo de tomar a atitude que Deus colocou dentro do teu coração. Você foi chamado para viver por fé, aleluia. Não entre num ciclo religioso. Eu estou vindo aos domingos na igreja, isso é muito bom, parabéns para você. Mas melhor é, sabe o que? Você vir à igreja no domingo, mas todos os dias você buscar a presença do Todo-Poderoso na tua vida. É bom vir domingo à igreja, mas melhor ainda é todos os dias você estar acompanhado dele, ao teu lado, aleluia. Muitos de nós ficamos presos em padrões. Muitos de nós ficamos presos a críticas. Diga para o teu vizinho, Deus está falando, irmão. Muitos de nós ficam presos a opiniões de terceiros. De pessoas que dizem não vai dar certo. De pessoas que dizem não continue, porque eu estou aqui em Portugal já há 30 anos. Você está chegando agora, não faça isso. E nós ficamos presos a determinados padrões. Não saímos da religiosidade. Não ousamos pensar fora da casinha. Mas talvez, nesta manhã seja a hora de você ousar pensar diferente.
pensar como aquela mulher. Aleluia. Nunca ninguém, está escrito que ninguém chegou para ela e falou: olha, se você tocar nas vestes, você vai ser curada. Ninguém chegou para ela e deu essa ideia. A ideia veio por revelação na vida dela, aleluia. Você quer ir bem na vida, quer ir bem na situação financeira, quer ir bem no teu chamado com Deus, quer ir bem na tua vida espiritual, quer ir bem dentro da tua família, quer parar esse sangramento que está na tua vida, busca a revelação que vem do alto. Busca o que Deus quer falar com você. Senão você vai viver para sempre com esse sangramento. E está na hora de parar. Levante a tua mão e diga: está na hora de parar. Está na hora desse sangramento cessar na minha vida. Chega. Aquela mulher viveu 12 anos assim. Chegou uma hora que ela diz: chega, eu vou tomar uma atitude, eu vou tomar uma decisão, eu vou me aproximar daquele que pode mudar a minha situação, pode mudar a minha vida para sempre. Segundo lugar, ela rompeu a multidão. Diga para o teu vizinho: às vezes, você tem que romper a multidão. A multidão está indo para um lado, mas isso não quer dizer que Deus está com a multidão. Né? Amém, queridos? Às vezes você tem que romper os obstáculos. E tem gente que tem medo de romper obstáculos. Mas eu quero te dizer, e eu disse isso na semana passada e volto a repetir, e disse isso na quarta-feira e volto a repetir. São os obstáculos, são os desafios que aparecem na nossa frente que vão nos levar ao centro da vontade de Deus nas nossas vidas. A vida sem obstáculo não é vida. O caminho sem obstáculo não vai te levar a lugar nenhum. Mas quando você vê grandes obstáculos à tua frente, quando você vê grandes multidões à tua frente, tenha coragem de Deus e enfrente os obstáculos da tua vida. Aleluia! Porque é só assim que esse sangramento vai parar dentro de você. Ah, pastor, está muito difícil. Para aquela mulher não foi fácil. Ela tem uma multidão na frente dela para chegar até Jesus. Ela não podia encostar ninguém. Ninguém poderia reconhecer ela como uma mulher de fluxo de sangue. Porque senão ela estava contaminando todo mundo. Imagina, aquela mulher corria o risco de ser apedrejada, de ser lançada fora. Mas ela pensou dentro dela mesma: vale a pena o risco por fé. Vale a pena arriscar por fé. Oh, aleluia. Deus chama Abraão: sai da tua casa, do meio da tua terra, da tua parentela, do meio da tua família. Vai para uma terra aonde eu te mostrarei. Se Abraão fosse um cara cômodo, acomodado, ele estaria até hoje lá. Mas não. Quando Deus falou, vale a pena viver por fé. Deus falou, diga para o teu vizinho: faça o que Deus falou, irmão. Eu não estou falando para você arriscar em coisas que Deus não falou. Mas se Deus falou ao teu coração, se você recebeu uma revelação da parte de Deus, se o teu sonho de vida veio da parte de Deus, corra atrás dos teus sonhos, vença os obstáculos, porque esse sangramento vai parar em nome de Jesus. Deus te prometeu uma família feliz. Vai ter obstáculos? Sempre vai. Mas vença os obstáculos. Aquela mulher venceu a multidão. Os traumas do passado você tem que vencer, senão você não vai chegar em lugar nenhum.
Aí eu fui machucado, eu fui decepcionado, aí aconteceu isso comigo. Você está vivendo nesse ciclo religioso, o sangramento está aí, isso está acabando com as suas forças. Você está sendo desgastado espiritualmente por conta dessas coisas. Sai desse ciclo, deixa o passado para trás. Chacoalhe o teu irmão assim, irmão. Deixa o passado passar. Viva o novo de Deus. Viva o futuro que Deus tem para a tua vida. Aleluia. Ai, mas eu tenho medo de me decepcionar de novo. Eu vou te dar uma boa notícia. Você vai se decepcionar de novo. Pensou que eu ia falar o contrário? Não, querido. A vida é formada de frustrações, decepções. Mas vencer essas frustrações, vencer essas decepções, é a chave da tua vitória. Eu por muito tempo não queria exercer o ministério. Não queria voltar a confiar em pessoas com medo de me decepcionar. Porque às vezes a gente coloca tanta expectativa, e depois a gente se frustra. Eu não queria cumprir o meu chamado com medo de me decepcionar de novo. Até que um dia, por força e violência, eu tive que deixar tudo para trás e experimentar por fé o novo que Deus tinha para minha vida. Aquela mulher estava correndo atrás do novo, mas para isso tinha obstáculos. Vença os obstáculos que vêm à tua frente. Eu não sei quais são. Cada um tem um gigante. Às vezes 2, né? Tem gente que até tem 3. Golias e os irmãozinhos. E tem que derrotar. Não tem jeito. Renato sabe muito bem disso. Os obstáculos que ele teve que vencer. Desculpa, Renato, te tomar como exemplo. Mas ele teve que vencer os obstáculos que iam surgindo. Mas você pode perguntar hoje, ele vai dizer, valeu a pena. Diga para o teu vizinho, sempre vai valer a pena, irmão. Amém, querido. A determinação daquela mulher resultou na vitória. Por que determinação? Porque ela teve uma fé que insistiu mesmo sem resultado. Você não entendeu, vou falar de novo. A nossa fé tem que insistir mesmo sem resultados na hora. Às vezes a gente está caminhando, vem algo que acontece, pronto. Vou parar. Vou desistir, isso aqui não é para mim. Tomei uma decisão errada lá atrás. Vai levantar as costas. Não está dando resultado. Estou 5 anos aqui, não vejo resultado. Diga para o teu vizinho, insista. Não, você não falou com a voz profética. Você tem que falar com uma voz profética, insista. Diga, insista e não desista. Oh, aleluia, amém. Foram 12 anos de espera. 12 anos sem resultado. 12 anos enfraquecendo. 12 anos perdendo as forças. 12 anos investindo dinheiro. 12 anos gastando todos os recursos. 12 anos em médicos. Mas ela não desistiu. A hora que ela viu a oportunidade de Jesus passando na frente dela, ela falou, está aí a minha oportunidade. Se tão somente eu tocar na orla dos seus vestidos, eu serei curada. Quantos podem glorificar a Deus? Aleluia! Esses dias eu escrevi no Café Mais Palavra, a espera não é sinal de derrota, é tempo de preparo.
A tua espera não quer dizer que você está sendo derrotada, derrotado. Não, é Deus te preparando para o momento certo, para a hora certa. Oh, aleluia! E quando chegar o teu dia, como chegou o dia daquele paralítico no tanque de Betesda, eu estou esperando até agora que alguém me leve para o tanque, mas naquele momento Jesus chega. Aleluia! E com certeza ele deve ter cantado aquele hino. Tanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Mais uma vez. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Agora, move as águas, Senhor, move a água. Vou mergulhar e restaurar a minha vida. Diga para o teu filho, vai chegar o dia, irmão. Olha para quem está atrás, vai chegar o dia, irmão, que a promessa vai se cumprir, as coisas vão acontecer, Deus vai te exaltar, a vergonha vai passar, a restauração vai chegar o dia que o fluxo vai cessar, vai chegar o dia que Deus vai te honrar, vai chegar o dia, igreja, que você vai ver com os teus olhos a promessa de Deus na tua vida, na tua família, nas tuas finanças, vai chegar o dia. Aleluia. Aquela mulher, quando foi curada, ela tocou nas orlas. E Jesus perguntou: quem me tocou? Gente, toda a multidão estava lá. Mas um só toque recebeu virtude do Mestre. Você pode estar no meio de uma multidão, mas só aquele toque vai sair virtude do Senhor. Jesus falou: quem me tocou? Os discípulos olharam para ele e falaram: mestre, tá ficando doido? Multidão tá toda te apertando, tá todo mundo te encostando, tá todo mundo te tocando. E tu perguntas quem me tocou? Ele falou: sabe por que eu pergunto? Porque o toque foi diferente. O toque foi diferente. Foi um toque de fé. Aleluia. Às vezes, pela religiosidade, nós estamos encostando em Jesus, abraçando Jesus, mas não estamos tocando Jesus com a fé que precisamos tocá-lo. E hoje a palavra de Deus vem com o objetivo de elevar a tua fé. Aleluia. É o toque de fé que vai mudar. É o toque de fé. E aquela mulher veio vindo aquela pergunta. Ela se decidiu entregar. Ela falou: fui eu. Quando ela disse fui eu, irmãos,
ela estava pondo em risco a vida dela. Quando ela levantou a mão naquele momento, a vida dela estava em risco, porque todo mundo ia olhar para ela e dizer: é a mulher do fluxo de sangue. Ela já estava com a identidade feita por toda aquela multidão. Você está entendendo? Amém? Ela já estava taxada. Vocês entendem o que é isso? Ela já estava taxada com aquele nome. É a mulher do fluxo de sangue. É a mulher que tem sangramento direto. É a mulher imunda. Eu quero te dizer quantas vezes você já foi taxado. Quantas vezes você já foi taxada pela sociedade, pelos teus familiares, pelos teus amigos, pelas pessoas que estão à tua volta. Mas naquele dia que ela tocou a Jesus, Jesus não somente curou a parte física dela, mas curou a alma, curou a emoção, curou o coração e deu a ela uma nova identidade. Aquela mulher que foi taxada imunda por 12 anos, agora não mais. Agora era a mulher que tocou nas orlas de Jesus. Você está entendendo, irmão? É assim que Jesus faz. Diga para o teu vizinho: é assim que Jesus faz, irmão. Jesus, quando faz, Ele faz a obra completa. Às vezes você já foi taxado de desviado, de afastado, de divorciado, de mãe solteira, de pessoa que não presta. Mas eu quero te dizer, Jesus, quando salva, Ele cura, Ele enche do seu espírito, Ele leva para o céu e Ele muda a tua identidade. Que mensagem maravilhosa, eu não tenho nem vontade de parar, mas eu vou parar. Por 12 anos, foi taxada como alguém imunda. Sabe o que é isso? Às vezes se taxaram e você tem vergonha até de frequentar alguns lugares. Eu vou mais fundo. Às vezes te taxaram tanto que você tem vergonha até de frequentar uma igreja. Mas eu quero te dizer, você veio hoje no lugar certo. Porque aqui ninguém vai te taxar. Aqui vão abençoar a tua vida. E Jesus vai te salvar. Vai cortar esse fluxo de sangue na tua vida, aleluia, e vai restaurar a tua identidade. Taxado, como aquela mulher samaritana, tinha 5 maridos e o que está agora também não era marido. Já te taxaram. Taxaram pelo teu passado. Te chamaram de rejeitado, de vagabundo, vagabunda. Te taxaram alguém como nunca ia dar certo e nada na vida. É assim que te taxaram? Te taxaram de rejeitado, abandonada, abandonado. Te taxaram de órfão. Te taxaram de inútil. Mas eu vou te dar boa notícia. Jesus é especialista em mudar a identidade, viu? Jesus é especialista em mudar o teu passaporte. Aleluia. Jesus é especialista em mudar a tua cidadania. Jesus é especialista em mudar a tua paternidade, a tua maternidade. Você está entendendo? Porque aquele que crê em Cristo, aleluia, recebeu de Deus o direito de ser chamado filho, filha de Deus. E a Bíblia ainda fala mais, que o teu lugar é como príncipe, porque lá em Apocalipse vai dizer que nós somos reis e sacerdotes do Senhor. Diga para o teu vizinho, você já foi promovido e não sabe, irmão. Você está entendendo o que Deus está falando? Sai desse ciclo de rejeição.
Sai desse ciclo de baixa estima. Porque para Deus você vale muito. Não tem ouro, não tem prata que pudesse comprar você, mas Jesus te comprou, aleluia, por seu sangue, e Ele te fez livre, aleluia. Você era escravo do mal, era escravo do medo, você era escravo do inimigo, mas Jesus te comprou e te libertou. Oh, aleluia. Eu vou terminar com um versículo. Aí em Marcos capítulo 6. Você está no capítulo 5, né? Vamos para Marcos 6, versículo 56. Eu espero que seja esse, eu não anotei aqui. Ah, é esse mesmo. A história daquela mulher está no capítulo 5, amém, irmãos? Olha o que está escrito no finalzinho do capítulo 6. E onde quer que entrava Jesus, ou em cidade ou em aldeias, ou no campo. Diga para o teu vizinho, Jesus entra em qualquer lugar, irmão. E onde quer que ele entrava, apresentavam os enfermos nas praças. Agora preste atenção. Você vai ler comigo? Vai ler comigo em voz alta? Vai ler comigo essa parte aqui? 1, 2, 3. E rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua roupa. E todos os que lhe tocavam saravam. Você não queria revelação? Tem aí revelação, querido. Aquela mulher saiu de um padrão religioso e formou um novo padrão. A partir do momento que ela tem a ideia, a revelação de tocar nas vestes de Jesus, e é curada, passa um tempo. Se ela tocou nas vestes e foi curada, eu também quero tocar nestas vestes. Diga para o teu vizinho, você está entendendo, irmão? Ela formou um novo padrão. Agora, todo mundo queria tocar nas vestes. É assim quando você sai da casinha. Quando as pessoas verem que você se deu bem. Quando as pessoas verem que você estancou o sangramento e agora está curado e curada. As pessoas que estão à tua volta, que te criticaram, que te consideravam como imunda, agora vão dizer, se deu certo para ele, vai dar certo para mim. Sabe o que é isso? É testemunho de Jesus. É testemunho de Jesus. Aleluia. Fica de pé, queridos, vamos terminar.